Oi, queridas irmãs. Hoje nós vamos estudar um texto de João que muito conhecido, mas que vai nos trazer grandes entendimentos, grandes novidades. Essa pregação foi feita pela pastora Leila Paz, esposa do pastor Calito Paz, no último domingo. Ela vai falar sobre o real evangelho em 3 palavras, que o evangelho precisa ser profundo, durável e acessível. Então, nesse texto de João 4, de 1 a 27, nós vamos ler o texto de acordo com os versículos, de acordo conforme a gente for continuando o estudo. Mas esse texto é bem conhecido da mulher samaritana, até quem não é cristão conhece esse texto, mas ele vai nos trazer novidades. E vamos, então, estar atentos a esse texto. Voltem nele, leiam devagarinho, leiam os comentários, que vai ser muito rico para as nossas vidas, Então, nesse texto, Jesus tem um encontro, com a mulher que mudou a vida dela e muda a vida de muita gente até hoje. E o Evangelho de Jesus tem que focar mesmo nessas 3 palavras, porque o Evangelho é a força mais poderosa do mundo para produzir vida, alegria e felicidade. Em Romanos 1,16 diz assim, olha que interessante: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Esse encontro com a mulher aconteceu há muito tempo, mas ele nos fala até hoje, Através dele nós aprendemos muitas coisas. Então, Jesus, ele estava cansado, viajando, e num momento de várias lutas, de vários problemas, como tem sido a nossa vida hoje em dia, Aí ele passa por Samaria e encontra um poço, num poço, ele está num poço, ele encontra um poço e aparece uma mulher ao meio-dia. Jesus pede água e ele diz para ela que vai propor para ela a água da vida, que água que ela beber nunca mais ela terá sede. Então, Jesus mudou a história dessa mulher para sempre. O Evangelho de Cristo é profundo, é durável e é acessível para todos nós, Então, ele é maravilhoso. Dos versículos de João 4, 5 e 6, diz assim: ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Esse poço existe até hoje, ele fica na Cisjordânia. E os judeus, nós sabemos que eles não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos são os judeus que ficaram naquela região, que foram vivendo com outros povos e se misturando com outros povos. Então, eles não eram judeus originais, Por isso, eles não consideravam o povo samaritano como judeus, porque eles já tinham se misturado muito com outros povos. Mas Deus não perde uma chance para nos ensinar. Se o poço existe até hoje, alguma coisa ele tem para nos ensinar. Então, algumas chaves são importantes para recebermos a palavra de Deus. A primeira chave é: busque profundidade de vida com Deus. Busque profundidade de vida com Deus. No versículo 4, do capítulo 4, versículo 1, diz assim, a conversa da mulher com Jesus. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água, o poço é fundo. Como é que você vai conseguir essa água da vida?
porque ele diz que ia oferecer a água da vida, né? Então, vejam bem que ele diz que o poço é fundo. Então, andar com Deus nunca foi uma coisa rasa, não, ou nunca deve ser uma coisa rasa. Precisamos conhecer aquilo que não vimos, que não está aos nossos olhos. Andar com Deus requer profundidade. Tem muita coisa que não entendemos, mas precisamos abrir o nosso coração para mergulhar nas coisas que não conhecemos da palavra de Deus. Aquela mulher também não conhecia, mas ela se dispôs, a ouvir. As coisas mais raras são encontradas nos lugares mais profundos. É interessante. Ouro, pedra preciosa, das cavernas, nos lugares mais profundos que essas coisas aparecem. É por isso que ali a mulher fala para Jesus que o poço é fundo, porque a palavra de Deus é profunda mesmo, Então, qual tem sido o nosso esforço em buscar mais relacionamento com Deus? Todo relacionamento dá trabalho, é difícil e com Deus também traz desafios. Para poder nós termos profundidade, nós precisamos dar tempo para isso. Estudar a palavra, ler a palavra, refletir sobre a palavra. Para nos entender com Deus, precisamos viver muito com Ele e conhecer a palavra e deixar Deus tocar o nosso coração. Então, em João 4,16 diz assim, Jesus fala para ela, vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Ela precisou olhar para a sua situação, como a vida que ela está levando. Então, quando nós nos aproximamos com Deus, a proximidade com Deus leva-nos a refletir sobre aquilo que temos feito e como temos vivido. Jesus quer nos trazer para reflexões profundas. Se seu relacionamento com Deus, principalmente no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, com a vida e conosco mesmo. Algumas atitudes que precisamos tomar para ter essa profundidade, com Deus. Evitar embates desnecessários. Nos versículos do capítulo 4, de 1 a 4, diz assim, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha que passar pela região da Samaria. Então, Jesus se retirou. Quando teve aquele confronto, entre quem estava batizando mais, ele se retirou. Retirou para poder ter um relacionamento mais profundo com Deus, para poder saber como agir naquilo. Jesus quer que a gente faça isso também, diante dos nossos problemas, diante dos embates, Que nós possamos parar e ouvir a Deus para nos orientar. Então, não podemos agir assim por nós mesmos. Outra coisa que é importante, outra atitude importante que precisamos tomar é valorizar as pessoas. Então, a mulher samaritana era, como nós vimos no texto, quando Jesus mandou ela chamar o marido dela, ela falou, não, eu não tenho marido, e Jesus falou, realmente você não tem marido, você já teve 5 e nem esse é seu marido, Ele sabia quem ela era, mas ele valorizou a vida dela, tanto que ela nem ia tirar água no horário normal de se retirar água, era de manhã, ela foi ao meio-dia, que é o pior horário, onde está mais quente, difícil, mas ela foi nesse horário porque ela não queria encontrar ninguém. Mas Jesus valorizou essa mulher. Somos convidados a fazer o mesmo. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, olha que interessante. Jesus, é o nosso modelo. Então, a Filipenses, Paulo diz assim, através da carta de Filipenses,
Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Então, se ele que era Deus, ele tomou a vida de ser humano e ele valorizou essa pessoa, é porque nós também precisamos fazer isso. Outra atitude que precisamos tomar é desenvolver os sentidos espirituais. Jesus não foi a Samaria à toa, ele ouviu Deus. Precisamos fazer a mesma coisa e ouvir Deus diante das situações. Se Jesus fala, nós precisamos ouvir, precisamos chegar com os olhos e ouvidos espirituais. Olha que interessante, em Lucas, capítulo 5, versículos de 4 a 5. Quando Jesus está chamando seus discípulos, então ele encontra com Simão, né, que depois ele passa a chamar de Pedro. Então, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Então, Jesus mandou ele ir para um lugar profundo, para ter uma intimidade maior com Deus. E ele resolveu obedecer. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós conseguimos obedecer totalmente a Deus? Só a profundidade leva a isso. Então, precisamos ter profundidade na palavra de Deus e profundidade de relacionamento com Deus. A segunda palavra-chave é durabilidade, que significa ser resistente, persistente, né? Vivendo nesta profundidade, o nosso relacionamento e fé em Deus será durável. O poço estava nas terras de José. José, como nós conhecemos a história dele, teve uma vida muito difícil, teve a irmã violentada, cresceu mimado, foi vendido como escravo, ficou preso e toda aquela história que nós conhecemos de José. Mas José decidiu amar e obedecer a Deus, porque ele quis se manter durável. Você tem que ser alguém que persevera, você é durável e você é resistente. Nós precisamos ser isso. Então, como José, nós precisamos ouvir a voz de Deus, recusar ser dirigido pela dor. A vida hoje não está sendo fácil, nós temos falado isso sempre, mas nós precisamos recusar ser dirigido pela dor e escolher perdoar. A dor eu entrego a Deus e Ele nos dará a direção, por isso precisamos perdoar sempre. Então, quando nós perdoamos e deixamos nas mãos do Senhor, Ele nos orientará e direcionará a nossa dor. Vamos escolher grudar em Deus, ela diz, né? É muito bom. E, por último, desenvolva uma vida de acessibilidade. O Evangelho de Jesus de Nazaré é acessível e fácil para todas as pessoas. Ele tem que ser acessível na leitura da palavra e tem que ser acessível também através da nossa vida. Então, muitos vão conhecer Jesus através da nossa vida. Todas as vezes eu repito, né? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, nós temos que deixar as pessoas serem acessíveis a esse Evangelho, né? Voltando ao texto lá de João, né? João 4, no 25, diz assim, 4:25. A mulher respondeu para Jesus: eu sei
eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós, né? Então, ela sabia disso, que o encontro com Jesus pode transformar as pessoas, pode transformar a nossa família, a nossa faculdade, o nosso emprego, a nossa cidade e até o nosso país. Vemos o poder real do Evangelho quando a vida ao nosso redor melhora, porque a presença de Jesus em nossa vida transforma. Então, quando nós temos essa transformação, esse encontro com Jesus, a nossa vida transforma, o nosso redor também transforma. A mulher era uma mulher de moral duvidosa, mas ela buscou Jesus, ela creu em Jesus. E para isso nós precisamos viver livre de religiosidade, aproximar sem receio de qualquer pessoa, não ter preconceito, como Jesus não teve. Você tem preconceito? Pense sobre isso. A segunda seria eliminar distrações. Lembra que a mulher, no 4:28, em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou da cidade e disse a todas as pessoas. Então, eliminar distrações, largar o que é menos importante, se apegar realmente no que é importante. Ela largou o cântaro e foi para a cidade e anunciaram o que ela tinha descoberto. Então, se necessário, precisamos largar algumas coisas para alcançarmos pessoas para Jesus, né? Termos tempo, dedicação, vontade, não ter preconceito, né? Para que realmente isso possa acontecer. E nós precisamos compartilhar o fluir do céu, né? Em João 4:39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então, ela compartilhou seu testemunho com todos aqueles daquela cidade, né? Jesus mudou a vida dela e mudou a vida da cidade. E é isso que nós precisamos realmente, compartilhar esse fluir do céu que está na nossa vida com as outras pessoas. Então, 3 palavras importantes na nossa vida para entendermos o Evangelho do Senhor: profundo, durável e acessível. Você tem sido isso? Profundo, durável e acessível? Profundo, estudar da palavra. Durável, fé permanente, né? Persistente. Acessível, as pessoas têm visto Jesus na sua vida? Então, se isso não acontece ainda, tome hoje a decisão de viver essas 3 palavras. E que o Espírito Santo possa nos ajudar realmente a sermos profundos, duráveis e acessíveis. Que o Senhor Deus possa nos guardar e nos proteger e o Espírito Santo possa nos acompanhar dia a dia. Vamos orar? Senhor Jesus, muito, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esses ensinamentos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alerta que a Sua palavra é boa, perfeita, agradável e ela só vai ser possível se nós pudermos ser profundos, duráveis e acessíveis. Que o Espírito Santo do Senhor guarde as nossas vidas para que essas mudanças ocorram primeiro em nós, para que ao nosso redor as pessoas possam perceber e aceitar esse Jesus Cristo em suas vidas também. Guarde a nossa semana, abençoe a todas as nossas queridas irmãs que acompanham os nossos estudos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um beijo bem grande para vocês.